Durante reunião na manhã de hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, gosto do primeiro, não gosto do segundo, voltaram a falar sobre expulsar palestinos de Gaza. O Eliseu Caetano tem mais informações. Será que o Trump vai ficar entrando nesse jogo do Bibi? Conta pra gente aí, Eliseu Caetano, que depois tem uma sequência de informações também. Será, Capês? Será? Essa é a pergunta que não quer calar por aqui, viu? Muito boa tarde para você e para todos que acompanham o Linha de Frente. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 2 horas da tarde, com 48 minutos neste momento na costa leste americana. Temperatura aqui no sul da Flórida na tarde desta terça-feira na casa dos 32 graus Celsius. Muito calor lá fora, muito sol lá fora, mas onde está mais quente, com toda certeza, é na capital americana, em Washington, D.C., que geralmente é fria, né? Neva, venta bastante, mas hoje está acalorada, sobretudo por conta do encontro de ontem à noite, a repercussão desse jantar envolvendo Donald Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. De acordo com o nosso analista de internacional, Fabrício Naid's, que ele resumiu o encontro como aquela reunião que poderia ser resolvida através de um simples e-mail. Mas, de fato, ela aconteceu, o Benjamin Netanyahu veio para cá, foi recebido com pompas e circunstâncias lá na Casa Branca por Donald Trump e nesse jantar eles discutiram algumas coisas. Primeira, como não poderia deixar de ser, o acordo de cessar-fogo de 60 dias entre Israel e a organização terrorista Hamas, lá na faixa de Gaza. Israel teria assinado esse acordo de acordo com fontes na Casa Branca, mas Egito e Catar agora levam esse documento para a organização terrorista, porque eles precisariam aprovar o retorno de todos aqueles que foram sequestrados durante o ataque e invasão a Israel lá atrás, em 2023. Sem isso, não vai haver cessar-fogo, de acordo com fontes lá em Washington. Segundo ponto dessa reunião, o que fazer com a faixa de Gaza? Mais uma vez, Donald Trump sugeriu que o lugar se tornasse um ponto turístico, uma Riviera Francesa no Oriente Médio, um lugar para ricos e bilionários, jet-setters. A ideia foi parcialmente, digamos assim, ou teria sido parcialmente, digamos assim, aceita por Bibi, por Benjamin Netanyahu. Os israelenses ainda não confirmam nem que sim e nem que não, mas a situação já elevou os ânimos por lá. Inclusive, centenas de pessoas foram até a porta da Casa Branca para se manifestar contra essa situação, contra o levante da simples ideia de pegar os palestinos e mudar todo esse povo para um outro país lá no Oriente Médio, que é a ideia de Trump e que poderia talvez ser a ideia de Benjamin Netanyahu. Por que talvez poderia? Porque ele não fala ainda nada a respeito. Ele se mostrou simpático à ideia, Capês, mas de fato ele não garantiu que iria apoiar Donald Trump ou não, ou se aceitaria a ideia ou não, uma vez que Israel está nesse momento comandando a faixa de Gaza. Um terceiro ponto, antes de eu voltar com você para o estúdio, e aí é um ponto muito interessante, porque há um tempo atrás, quando o nosso presidente Lula assumiu o Brasil, muitos falou que Lula queria transformar o Lula 3, o seu terceiro mandato, naquele lugar que iria cravá-lo como um nome, um possível nome para um Nobel da Paz. Mas Netanyahu sugeriu que Donald Trump fosse nomeado para o Nobel da Paz este ano, inclusive com uma carta formal, viu, Capês? Então, Israel, através do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, já declarou que Donald Trump está sendo o grande responsável por trazer a paz no mundo. Inclusive, ele disse o seguinte: enquanto todos falam de paz, Donald Trump vai lá e faz a paz ser uma realidade. E por isso, ele tem que receber o Nobel da Paz este ano. Quero saber o que você e os nossos colegas debatedores acham disso também. Mas eu tenho mais uma pergunta para te fazer, só deixando claro, o povo palestino também é refém desse grupo terrorista Hamas, que hoje é o maior inimigo da própria Palestina, porque inviabiliza com a sua atuação terrorista um processo de paz. E eu, pelo menos pessoalmente, eu sou totalmente contra a penalização coletiva da população palestina e o seu deslocamento forçado daquela região. A alternativa é eliminar o Hamas. Se Israel não está conseguindo, peça ajuda aos Estados Unidos. Mas deslocar a população para pagar o preço desse grupo terrorista, eu quero dizer que eu sou contra. E Trump anunciou novas tarifas de 40% para países da África e da Ásia. Quem foram os eleitos, Eliseu?
Novas velhas tarifas, viu, Capês? Vem aí o tarifaço que ele tinha assinado lá atrás numa ordem executiva no início do ano, lembra? A gente falou disso aqui no Linha de Frente. Agora não tem mais jeito. E segundo Donald Trump, inclusive convido você que acompanha a gente através da rádio, do digital e da TV, a ir lá nas nossas redes sociais, porque tem uma matéria completa no site e também no Instagram da Jovem Pan falando sobre isso. Donald Trump foi direto e reto, com todas as letras. A partir de agora não tem mais volta. Dia 1º de agosto é o dia em que os países que não entraram num acordo comercial com os Estados Unidos vão ser sobretarifados. E essa sobretarifa pode chegar até 40% daquela que era cobrada anteriormente, Capês. Então, vamos lá. Ele declarou que vai reimpor as tarifas de até 40%, porque vai ter uma variação ali para pelo menos 14 países sobre sobre importações de pelo menos 14 países a partir do próximo dia 1º de agosto. Essa medida, portanto, amplia tarifas já existentes, como, por exemplo, a do aço em mais de 10%, aço e alumínio chegariam a até 25% para o Japão e para a Coreia do Sul, por exemplo, e picos de até 40% para Laos e Mianmar. Trump justificou, viu, Capês? Diz que pretende usar essas tarifas para forçar concessões bilaterais e forçar, obviamente, países parceiros a iniciarem as negociações o quanto antes para ver essas taxas, essas tarifas serem reduzidas. Os principais alvos são economia asiática e emergente. Vamos lá. Japão, Coreia do Sul, Malásia, Indonésia, Tailândia, Camboja, Laos e Mianmar, além de África do Sul, Sérvia, Bangladesh, Tunísia e Cazaquistão. Com efeito econômico, essa estratégia aí visa enfraquecer o relacionamento dessas economias com a China, Capês, pressionando-as a repensar a cadeia de suprimento no comércio global. E por que eu falei de China? Porque a China agora há pouco emitiu um comunicado dizendo o seguinte: os países que acertarem com os Estados Unidos vão ver as suas tarifas aumentarem com as importações com a China. Ou seja, tá um jogo de toma lá da cá, eu empurro daqui, você empurra daí, e um monte de outros países do mundo, a partir do dia 1º de agosto, vão se ver nessa encruzilhada, Capês, entre China e Estados Unidos. Meu amigo, eu tô preocupado com o Brasil, na briga do mar com o Rochedo, sobra pro cascalho. Mas tudo bem, vamos seguir aqui com o nosso debate. Obrigado, Eliseu Caetano, nosso correspondente internacional nos Estados Unidos da América. Meu querido Henrique, todo mundo vai ter que falar rapidinho, porque o tempo está acabando. Número 1, você é a favor do deslocamento da população palestina como uma forma de garantir a segurança de Israel contra novos ataques terroristas? Segundo, ao elevar as tarifas, Trump está procurando reorganizar a ordem mundial e ressuscitar, reindustrializar o país, ressuscitar a industrialização do país? Vai você. Boa. Capês, para responder a primeira pergunta, então, vamos olhar para essa questão de Israel de uma maneira bastante pragmática. É tão importante isso. Israel tem sido tradicionalmente o maior, a mais alta voz declarando ser a favor da teoria dos dois estados, ou seja, da solução dos dois estados, em que Israel possa existir de uma maneira livre e que também o Estado da Palestina possa existir de uma maneira livre, nos seus dois territórios, sendo a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Agora, o grande problema que nós temos aí é que o território em especial da faixa de Gaza não conseguiu se organizar politicamente a ponto de impedir que forças terroristas do Hamas tomassem o poder. O governo que toca na Cisjordânia não é o mesmo governo que toca na faixa de Gaza. É por isso que, inclusive, Jordânia, Egito e outros países ali do Oriente Médio que são árabes e que são de tradição muçulmana rejeitam o povo da faixa de Gaza. Os palestinos que vêm da faixa de Gaza não são benquistos e bem vistos, nem mesmo aceitos nas fronteiras com o Egito e com a Jordânia e também com outros países ali. Por quê? Por conta dessa infiltração terrorista, que vai para além de questões econômicas e políticas, mas também toca ali em questões ideológicas e religiosas, ou seja, já está dentro do pensamento. Não podemos condenar o povo. Você bem colocou aqui, é um povo que é vitimizado pela opressão exercida pelo Hamas. Porém,
se queremos tirar o Hamas e se condenamos a retórica do Hamas de que o Estado de Israel deve ser eliminado e o povo de Israel deve ser eliminado também, nós precisamos entender que isso não é só com o desmantelamento econômico ou bélico do Hamas. Isso é um trabalho que vai durar uma geração. Essa análise pragmática é muito importante nesse momento, porque senão nós vamos colocar ali, dizer que é limpeza étnica, quando na verdade esse isso dedo é um meu, trabalho o tempo maior. Está acabando, esse dedo aqui é meu. Parei por aqui, tá acabando. Obrigado. Carla Bene. Bom, essa questão das tarifas, eu acho que a gente tem aí esse último ponto só para pegar do Trump, que se ele continuar subindo as tarifas, os bonezinhos da MAGA vão sair mais caros para a população, porque país não paga imposto e empresa não paga imposto. Quem paga imposto é a população. Meu querido Túlio Nasa, o que fazer, Trump? A continuar assim, a China continua se industrializando, os Estados Unidos ficam na dependência dos produtos da China. Aumentando as tarifas, aumenta a inflação e aumenta a dívida pública americana. E os BRICS ameaçando criar uma moeda comum. E aí? Olha, é preciso ler o livro A Arte da Negociação, de Donald Trump. Né? Ele é um blefador, ele é um jogador, tá ali as táticas dele. Eu prefiro muito mais que ele seguisse Maquiavel, né? Muito melhor Nicolau Maquiavel e iria dar aulas melhores para ele de negociação. O problema, Capês, é até que ponto ele vai pagar o preço. Até que ponto ele vai pagar o preço dessa briga tarifária, dessa guerra tarifária, e até que ponto ele vai pagar o preço, e você falou muito bem, em realmente retirar o Hamas de lá. Esse é o problema, né, ali naquele conflito. Quem é que vai retirar o Hamas? Quem é que vai enfrentar o regime dos ayatolás no Irã? Porque uma coisa é ganhar essa guerra parcial e deixar os terroristas, deixar esses fundamentalistas ali, para eles vão crescer de novo e vão cometer os mesmos atos. Rodolfo Maris. Capês, expulsar os palestinos de Gaza é a mesma coisa que expulsar todas as pessoas que moram em comunidade por conta dos traficantes que estão ali. É irreal, é imoral e também não é humano. Há uma política pública que deve ser respeitada e expulsar os palestinos de Gaza por conta do Hamas beira o absurdo. Pois é, nós temos que considerar a omissão dos países árabes que não querem lavar as mãos e deixar os palestinos à própria sorte, a dominação dos palestinos pelo regime teocrático do Irã, que mantém esse grupo terrorista xiita chamado Hamas, e nós temos um Benjamin Netanyahu que nunca quis a criação de dois estados, mas só ganhou as eleições de 96 do Shimon Peres porque o Hamas praticou 2 atentados terroristas em Jerusalém e aterrorizou a população de Israel. Pobre Oriente Médio, pobre nós do mundo.